Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Luiz Fernando Imig. Este é mais um podcast da CDL Jovem, com o tema Sócio, Ter ou Não Ter. Estou juntamente aqui de Bárbara Hermann, também da coordenação do CDL Jovem. E para esse assunto nós trouxemos aqui o Dr. Everson Vargas, da Vargas e Conrad Sociedade de Advogados, e o Fabrício Hansen, do Supermercados MA. Olá, vamos iniciar então questionando o porquê do assunto, né? O porquê é tão relevante para quem está empreendendo essa questão de ter ou não ter sócios na empresa. Pode ser por ti mesmo, Fabrício. Beleza. É uma questão de avaliação muito delicada, né? E varia de empresa para empresa, de sócio para sócio. Por que eu digo isso? Porque além de tu entender, né, a necessidade de dividir esse desafio que é empreender com uma pessoa do seu lado, tem que entender muito o seu perfil, porque é um relacionamento. Se eu tenho um perfil muito controlador, né, eu vou ter que trabalhar algumas dificuldades para que eu consiga ter aquele tempo com aquele sócio e conseguir dividir e avaliar as atividades junto com ele. E de outra forma, às vezes tem negócios que são muito trabalhosos e as pessoas querem ter sócios para dividir trabalho, simplesmente por isso, né? Não que seja errado, né? Mas às vezes tende a não dar tão certo assim, porque se tu quer somente dividir um trabalho, tu contrata mais pessoas para fazer aquele trabalho. Então o sócio, além de ser uma pessoa que tem que estar com os mesmos objetivos que tu, né, naquele período, para aquela empresa, ele tem que ter características, na minha opinião, que somam as tuas. Não pode todos os sócios, ou se forem 2 sócios, ir para o comercial, ninguém querer tocar daqui a pouco o financeiro, ou administrativo, ou operacional. Então é bom quando os sócios se completam, e eu tenho uma série de empresas que eu conheço que os sócios de fato acabam sendo complementares, e aí o sucesso é garantido. Eu acho que o Felipe, o Fabrício entrou em alguns temas aqui que são perfeitos. O primeiro deles é que a gente não pode esquecer, né, que todo negócio ele é composto por pessoas, né? Então, antes de tudo, o sócio é alguém com quem tu te relaciona, né? Então, nesse ponto, sócio é relacionamento, é igual a um casamento, né? E a gente precisa lembrar do quê? Assim como o casamento, que por necessidade não é bom, a sociedade por necessidade tende a não ser boa também. Porque muitas vezes, para dividir o jugo, o que acontece? Né? A gente acaba pensando que, porque eu preciso de um aporte no meu negócio. Então eu vou trazer um sócio para dentro que aporta, mas eu não conheço o perfil dessa pessoa, né? Eu não sei quais são as expectativas dessa pessoa, eu não sei sequer quais são os valores. Eu só sei que naquele momento ali ele atende uma necessidade minha, e é uma única necessidade. Então, se é essa necessidade, cara, vai para um banco que é melhor, né? Então, é igual o casamento, né? Enquanto for por necessidade, a tendência é que não dê certo, ou que tenha muito problema pela frente. Quando é por opção, aí tu tem uma opção madura, tu tem uma decisão madura, onde tu vai avaliar, né, o perfil, tu vai avaliar no que estrategicamente esse sócio, né, te complementa, a complementariedade dele estratégica, né? Tu vai avaliar também qual é a necessidade dessa pessoa com relação à sociedade, também as expectativas dela, né? Aí tu começa a ter uma decisão um pouquinho mais madura. Onde eu vejo que isso, muitas vezes, na tomada nos negócios maiores, a gente vê que isso acontece com uma frequência um pouquinho melhor. Mas nos negócios menores, nas micro e pequenas empresas, a gente vê muito o nascimento de sociedades por necessidade. E geralmente elas conduzem a quê? Elas conduzem a dissoluções de sociedade depois, que muitas vezes são desastrosas. Né? Desastrosas por quê? A falta de alinhamento de expectativas, a falta de alinhamento de regras iniciais, né, levam a uma discussão ou a uma má interpretação das intenções lá na frente, que conduzem muitas vezes ao fim do próprio negócio. Né? E na tua opinião, Everson, em que tipo de negócio realmente seria necessário ter um sócio? No tipo de negócio que passa pelo desafio estratégico de expansão, né?
no tipo de negócio que passa pelo desafio estratégico de complementariedade mesmo, né? Por quê? São erros que a gente vê acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples de uma imobiliária que a gente atendeu há uns anos atrás, que não é da nossa região aqui, né? Tinha uma pessoa que tinha um bom conhecimento jurídico e estava trabalhando dentro de um bom escritório de advocacia naquele momento. Essa pessoa tinha uma tia que era corretora de imóveis e a mãe que era contadora. Resolveram as três montar uma imobiliária entre elas, né? A princípio, me parece que as conveniências casam, mas perfis completamente diferentes, né? 3 perfis dominantes juntos, né? Onde a briga pelo controle foi uma coisa absurda e levou à ruína da sociedade, né? Então, sabe, avalia primeiro o seguinte, né? Se aquilo que eu tô buscando para o meu negócio, eu não posso conseguir de outra forma, né? É capital? Será que no banco eu não tenho um resultado melhor, né? Porque muitas vezes tu vai buscar um sócio que vai fazer um aporte de capital, ele vai ficar com 20%, com 30% da sociedade. O capital que ele colocou, dependendo da tua previsibilidade de distribuição de lucro lá na frente, se paga em pouco tempo, em poucos anos, e tu ficou com 20%, 30% a menos da empresa na tua mão, né? Quando com um banco, talvez tu contratasse juros de 20%, 25% ao ano, com pagamentos que decrescem mês a mês, tu teria um resultado melhor, né? Tu teria o mesmo resultado financeiro, sem perder o controle do teu negócio, sem perder pelo menos parte do teu negócio, né? Então são coisas que a gente precisa, às vezes, analisar o que vale mais a pena ou não, né? Operacionalmente, vale a pena tu pegar e fazer uma estratégia de vesting no teu negócio? Talvez não. Só porque tu tem uma pessoa lá que realmente é boa e que talvez aquela pessoa lá, no risco de sair do teu negócio, te deixe na mão ou faça com que tu desça para o operacional e fique mais tempo no operacional, não significa que essa pessoa deva virar sócio. Né? Ela pode virar sócio se as outras conveniências se alinharem, porque essa tu resolve com treinamento e remuneração. Né? Então são coisas que a gente tem que sempre dar uma analisada. Então, todo negócio pode ter outros sócios ou merece ter outros sócios? Sim. Desde que o propósito de entrada desse sócio seja o propósito correto. Né? Ele não pode ser procurar uma dor imediata, né? Ou uma dor que, de outra forma, tu consiga buscar a cura no mercado. É bem interessante a gente analisar essas situações antes de começar a sociedade, né? Fabrício, por exemplo, tu é sócio administrador da tua empresa, né? Isso e tu mesmo. tem um sócio que trabalha junto contigo. E quais são os benefícios dessa tua sociedade? A nossa empresa, desde a sua origem, ela foi uma empresa familiar, né? E nós fomos uma família empresarial. Então, a gente, por simplesmente evolução, maturidade da empresa, chegou um momento que a gente decidiu que a gente teria essa inserção de mais um sócio, né? Tanto como investidor da empresa. A empresa já tinha uns 10 anos, mais ou menos. Então, houve esse aporte financeiro e também na questão de profissionalização da gestão. Então, o objetivo principal foi esse. Eu estive desde o início da empresa, né? Sou cofundador junto com meus pais. Só que depois de um tempo, eu vi que tinha muitas coisas que eu poderia melhorar na empresa e como voz atuante somente como um funcionário ou como alguém que estava ali, é diferente de eu estar numa posição de sociedade. Então o objetivo foi esse. Tivemos grandes ganhos, né? Tanto na gestão quanto na organização da empresa. Não é um processo fácil, porque por mais que racionalmente todos concordam, entendam que aquilo lá é interessante,
tá tendo uma perda de poder de uma pessoa que até então respondia por tudo e agora divide isso. Mas muito saudavelmente a gente sempre dividiu o que era empresa e o que é a família. Então, por mais que nós moramos durante muito tempo junto, em casa não tratávamos de negócios da empresa. E na empresa, quem vê meu pai, por exemplo, hoje na empresa, conosco ele tem um comportamento. Em casa é outro comportamento. Então foi uma forma natural de a gente trazer muito mais força para o negócio e para a família, porque a gente conseguiu colocar nas caixinhas exatas. Não foi fácil, né, no sentido de que dá atrito, dá discordância. Então, as situações assim, na empresa tu não fala, né? As pessoas não estão se falando porque estão trabalhando ainda uma disputa ou uma ideia diferente, mas em casa está tudo certo, né? Então, isso requer um grau de maturidade muito grande, né? Sim. Porque muitas vezes não é possível isso em empresas familiares. Eu só percebi isso muitos anos depois. Né? No entanto, ali, tanto o início da empresa, né, quanto essa questão de maturidade na gestão, eu percebi já tinha quase 20 anos de empresa. Quando tu vai pensar e tu vai olhar por que cada coisa aconteceu, por que tu foi mais para essa gestão ou para esse formato. E, enfim, eu acho que todas as empresas elas podem ter sócios, mas dada todas as características ali que o Everson nos trouxe, tem que ser muito bem analisado, né? Às vezes, inicia de uma maneira muito informal, com amigos que resolvem abrir um negócio e dá super certo, porque chega um momento onde cada um entra numa caixinha, cada um responde por algo, e eu vejo que no nosso negócio tem isso também. Por que eu sou o sócio administrador? Porque eu sei que eu dou poder de fala para todo mundo. Então eu não sei se eu abriria mão dessa posição para deixar outro responder e tomar algumas decisões. Porque eu, por mais que, e acontece muitas vezes, algumas decisões não são da maneira como eu atuaria. E eu abro mão da minha forma para respeitar o que a maioria ou o responsável pelaquela área está dizendo. Depois a gente pode evoluir, pode maturar, pode melhorar aquela decisão, mas no momento eu tenho essa característica de dar voz então para as pessoas e funciona porque eu estou nessa posição. Daqui a pouco estaria outra pessoa que isso não funcionaria da mesma maneira, não sei como seria. E a definição de papéis aí muito bem delineada, né? Porque onde há cruzamento nisso, há justamente o problema do... Sempre há um cruzamento, um pitaco a mais. Mas é importante, né? É justamente tu deixar aberto, né? Para tu receber essas informações e tu ver se aquilo lá faz sentido ou não. Porque eu sou muito convicto das minhas ideias, do que eu acredito. E eu levo isso para a empresa, né? Para tudo, para os relacionamentos. Só que com uma simples resposta, atitude, ou tu vai explanar a tua ideia de um formato que eu vou dizer, olha, realmente faz sentido. Eu já mudo a minha opinião do dia para a noite se aquilo lá fizer sentido. Sim. Então, eu acho que essa questão de empatia, de compreensão faz toda a diferença numa sociedade, com certeza. Então, aproveitar e perguntar ao Dr. Everson que tem uma sociedade com alguém que não é da família, né? Sim. Então, o que o Fabrício nos trouxe é que a sociedade, mesmo com alguém na família, te traz uma responsabilidade de gestão, de crescimento profissional, de deixar as coisas, cada um com sua responsabilidade. E como é que tu já começar assim, tendo cada um a sua responsabilidade? Na verdade, não começou bem assim, né? O que eu falo? Dos erros que eu falo, eu cometi alguns também, né? Então, eu sou cofundador do escritório também. O escritório começou lá atrás com o Adelar Romeu Freilich e eu, na sociedade, né? Então, tanto que era Freilich e Vargas naquele momento. Com o falecimento dele, eu assumi. Depois a Maline veio trabalhar conosco, né? Trabalhou 4 ou 5 anos, né, comigo até acabar se tornando sócio do escritório. Embora ela tenha provado o seu valor, né, e o quanto ela merecia aquela posição ali na sociedade naquele momento,
A decisão, ela ainda foi uma decisão que, na verdade, ela não é madura, porque, como o Fabrício falou, algumas coisas a gente a gente acaba amadurecendo com o tempo e vai aprendendo. Felizmente, a gente teve a habilidade, eu e a Maline, de trabalhar isso, ter um relacionamento muito franco, muito aberto, para poder tratar claramente, né, primeiro da separação de papéis. Por quê? Vamos recapitular um pouco a coisa, em termos de formação. Advogado não estuda uma linha de gestão. Né? As escolas, as faculdades de direito não trabalham absolutamente nada sobre isso. Então, a gente acha que o bonito da história é ter razão em tudo. Né? Advogado é treinado para isso, para ver onde vai dar problema e para achar que tem razão em tudo. Né? Me perdoem os colegas de profissão, mas vocês sabem do que eu estou falando. Né? Mas, enfim. E a gente teve que aprender isso na marra, né? No dia a dia do negócio, vendo que às vezes a coisa não estava sendo conduzida por um bom caminho, né? E começar a definir papéis mesmo. A Maline tem formação contábil antes do direito, ela fez técnico, então ela tinha uma habilidade um pouco maior para cuidar, né, do financeiro do escritório. Eu tinha uma habilidade maior tenho uma habilidade maior com o relacionamento mais institucional, etc. E tal, então eu fico mais nesse relacionamento institucional, né? Por outro lado, ela tem uma proximidade maior com a equipe, né? Então a gente vai ajustando, a gente foi ajustando as coisas ao longo do tempo e a gente ainda continua construindo isso, né? Mas foi desafiador, sim, em alguns pontos. A gente teve que aprender a lidar um com o outro em algumas coisas e, às vezes, por ser família, a gente acaba tendo menos trava na língua. E a gente fala as coisas de uma forma mais sincera, que nem sempre agrada a pessoa, ou muitas vezes até magoa a pessoa, mas permite um punch mais direto e uma solução mais rápida. Às vezes, por não ser tão próximo, tu precisa começar a trabalhar isso de outra forma, né? Um processo um pouco mais de convencimento, outras vezes um pouco mais impositivo, para que, né, os papéis começassem a se definir realmente e a gente tivesse hoje uma diferença, né, entre o que um faz dentro do escritório, o que o outro faz dentro do escritório, que não fosse aquela mera diferença nos talentos operacionais. Então, hoje ela foca mais no financeiro, foca mais no relacionamento com a equipe e no atendimento, né, do público que chega mais no escritório. Eu já foco mais hoje no estratégico, né, e no institucional. No institucional. Então, o importante, no final das contas, é cada um saber aonde consegue agregar mais para a empresa, né? Exato. E para crescimento em termos de escala, vocês acham que é importante ter um sócio ou é mais fácil contratar alguém de fora para a empresa? Depende. Depende da empresa, depende do modelo de negócio, né? O sócio, ele pode, sim, né, como o Fabrício exemplificou aqui, na divisão dos papéis, né, colaborar com a escala. E a tendência é que sim. A tendência é que sim. Né, desde que isso esteja devidamente alinhado entre os sócios lá nas conversas iniciais. Daqui a pouco até assumir essa parte de alavancagem da empresa. Exato. Não vou dar conta, então eu quero alguém que esteja do meu lado, mas vem de encontro de tudo que a gente já trouxe desde o início. Tu pode ter outras opções que vão te dar um resultado muito melhor e também trazendo a questão da conversa ali com os sócios. Quando é com família, às vezes a gente vai mais direto, mas isso às vezes com a família é mais difícil, porque por mais que tu tenha ali a tratativa profissional, tu tem a pessoal muito forte também. Sim. Então tu também cuida, porque tu quer melhorar aqui, mas tu não pode deixar de olhar o outro lado também. E quando tu tá num âmbito muito mais profissional, só profissional, tu já tem essa maturidade de dizer, olha, isso aqui é do negócio, é nada pessoal. Então tem essa dificuldade também.
Nós estamos falando de 2 histórias de sucesso numa sociedade, né? O que vocês acreditam que sejam os maiores riscos dentro da sociedade? Que daqui a pouco, se em algum momento vocês não tivessem tido a habilidade de resolver, poderia ter acabado com a sociedade em algum momento. Daqui a pouco o Fabrício traz um exemplo dentro da realidade familiar e depois de uma realidade de sócios fora da família. Creio que uma das questões que pode ser é o desalinhamento. Quando os sócios não estão mais alinhados aos seus objetivos, e a gente vai mudando, né? E às vezes o negócio não acompanha essa mudança, começam a ter objetivos paralelos muito maiores, ou talvez até disputa de foco, né? O sócio, eu não sei vocês, né? Mas enquanto tu está acordado, tu está trabalhando, tu está pensando no teu negócio. E quando algum sócio, os dois, ou 2 ou 3, enfim, a quantidade de sócios ali está alinhada com o seu negócio e todos com o mesmo foco, a energia em cima daquela é muito maior. Quando um ou outro passa a botar o foco em outra demanda, a sua produtividade, a sua energia para aquele negócio começa a diminuir também. Então, tudo é muito compreensível, daqui a pouco tudo pode ser combinado, mas em algum momento, a médio ou longo prazo, isso pode dar uma ruptura, né? Ou um desconforto. Eu sei que a gente acaba sempre criando uma dívida interna, né? Um saldo interno. Pô, eu estou me dedicando muito mais à empresa e fulano não está se dedicando. Então, daqui a pouco a gente começa com esse cálculo mental ali e isso pode dar uma discussão, um desalinhamento. Então, eu vejo que esse é um dos problemas assim que podem levar a sociedade a não dar tão certo. Nas dissoluções que eu atuei até hoje, nenhuma não passou por isso. Todas passam pela questão justamente dessa falta de alinhamento. Voltando a fazer o paralelo com o casamento. A gente tem que lembrar que sim, né, uma sociedade ela é semelhante sim a um casamento. No entanto, ela tem uma diferença fundamental. Né? Num casamento, tu espera, né, ou ambos esperam uma relação monogâmica. Na sociedade, não necessariamente isso vai acontecer. Muitas vezes, tu tem um sócio que tem uma veia mais empreendedora e ele tem a habilidade de fazer a gestão do tempo dele em mais negócios, enfim, né? E muitas vezes, o que acontece? Essa impressão que o Fabrício comentou, de que talvez o meu sócio não esteja se dedicando tanto quanto eu, seja só uma questão de percepção. Né? Por quê? Porque talvez não tenham métricas definidas. Métricas de desempenho pessoal definidas e metas de curto, médio e longo prazo que possam ser cobradas entre si. Porque isso também é dos sócios, da relação dos sócios. Né? Se tu não tiver a clareza de estabelecer isso entre sócios, não é algo que vem só top-down. Isso está no topo também, entre as pessoas que estão no topo. Então, o que acontece? Se o combinado estiver sendo cumprido, cara, é percepção, pura percepção. Se não é, vamos conversar e vamos alinhar. Né? Então, o que eu vejo é justamente isso, assim, o nascedouro da maior parte das dificuldades entre sócios vem da falta de alinhamento. Né? Vem da falta justamente dessa clareza de não só dos papéis, mas das metas e das métricas que precisam ser observadas para que esse acompanhamento seja feito. E o que fazer quando esses combinados não são cumpridos? Boa pergunta. Aí que tá. O que acontece? O saudável, né, o salutar, eu particularmente faço uma coisa, a gente adotou isso tem cerca de 1 ano, né, que a gente adotou uma prática que entre eu e a Maline tem funcionado muito bem, né, que é o seguinte, nós temos um almoço semanal que é dos sócios. Né? A gente tem outras coisas que a gente faz com a equipe, a gente tem reunião de alinhamento com a equipe, etc. Mas toda semana a gente tira, hoje foi o dia, inclusive, a terça-feira, onde a gente vai almoçar e a gente conversa, que seja meia hora, né, sobre o que está acontecendo no escritório, sobre o que um está entregando, o que o outro está entregando, como espera essa entrega,
né? E ajustes que a gente precisa fazer, enfim, do próprio negócio em si, não só entre sócios. Então, o hábito mais saudável é conversar, né? Só que aquela coisa, não adianta, e isso é uma coisa que é cultural nos negócios. Quando a gente muitas vezes admite um sócio, a gente admite esse sócio com um monte de expectativa, mas nada registrado dessas expectativas, né? Ou muito pouco registrado dessas expectativas. Então, cara, vai admitir um sócio, né? Ou vai formar uma sociedade, quais são as expectativas? Inclusive financeiras. Né? Por quê? Porque pode ser que para um o resultado do negócio esteja muito bom, pode ser que para o outro esteja muito ruim. Porque são vidas diferentes, são famílias diferentes, são backgrounds diferentes. Né? Então, alinhe isso primeiro. Depois, é sobre isso que a gente vai tratar. Né? E daí a gente consegue afastar a pessoalidade da coisa. Porque daí é desempenho. Daí é desempenho. Né? E nesses momentos, quando gera algum conflito, como é que vocês fazem? Tudo na base da conversa? Estabelecem novas métricas? Sim, a gente tenta fazer isso sempre. Né? Porque a gente, atuando no que a gente atua. Né? Sim. Com a maturidade. Exato. O que a gente vê que a maior parte, né, das coisas que se judicializam, a maior parte das demandas que acabam no judiciário, né, acabam parando na mão, né, de um juiz da vara especializada aqui de direito empresarial, que embora seja uma pessoa extremamente preparada para o cargo que desempenha, o juiz ele nunca vai dar a melhor decisão possível para a tua empresa, ele vai dar a decisão de acordo com a lei, né? Então, o que acontece? A gente já entendeu que é melhor conversar mesmo que um esteja descontente, né? E tentar, na medida do possível, fazer o meia-culpa sempre que dá, que é viável, e corrigir a rota, né? Do que deixar o problema crescer, né? Então esse é o ponto que eu vejo assim, e por isso que eu vejo que muita empresa acaba tendo dissenso entre os sócios e acaba levando depois a uma dissolução da sociedade, em função justamente dessa falta de conversa, da falta desse relacionamento, né, mais claro e objetivo entre os sócios. Né? Porque eu tenho que conseguir conversar com o meu sócio da mesma forma que eu tenho que conseguir conversar com a minha esposa, tá, sobre uma eventual insatisfação dela no casamento ou minha no casamento. Não é diferente. Só mudam os atores. Né? A conversa é difícil, a conversa é delicada, mas ela precisa ser feita. Senão o que tu tem ali na frente é a ruína daquela relação e a ruína do teu negócio. Então a gente chegou aqui à conclusão que alinhar a expectativa é sempre bom, né? É o necessário para uma sociedade. E agora, como a gente tem um advogado aqui, que eu acho que é uma das melhores pessoas para falar sobre isso, qual a importância do contrato social? Quais cláusulas ele já tem que prever? Porque muitas vezes a gente acaba vendo que os contratos sociais acabam sendo uma mera formalidade, um copia e cola às vezes. E quais problemas isso pode acarretar? O que é importante a gente ter registrado? Bom, vamos lá. Né? Fabrício, tu dá o seu espetáculo aí. Não me deixa sozinho. Né? Toca a ficha. Toca a ficha. Até porque experiência em gestão você tem muito mais do que eu. Né? Sim. O problema hoje do contrato social é que, de fato, a gente tem uma estandartização do contrato social que ela é, na verdade, hoje fomentada, inclusive, pela própria junta comercial, né? Que te exige já aquele padrãozinho. Né? O que eu acho saudável, digamos assim, hoje se ter em toda a sociedade é um acordo de sócio. Não tanto trabalhar, até porque a gente tem que lembrar que o contrato social é um instrumento que ele acaba se tornando, ele é público e ele acaba sendo amplamente divulgado nas operações que tu faz. E dependendo do tipo de ajuste que os sócios tenham, ele não precisa estar ali. Ele pode estar num acordo de sócios que eu acho que é mais saudável, é algo que não vai
não é amplamente divulgado, mas coisas que são importantes. Papéis, definição dos papéis de cada sócio. Né? Outra coisa que é importante, critérios de distribuição de lucro. Critérios de endividamento da empresa. Né? No caso de prestação de garantias pessoais dos sócios, que é muito comum. Né? Garantias pessoais dos sócios. Quais são as contragarantias da empresa, da sociedade para com o sócio garantidor? O cara vai lá, põe a casa na operação, a empresa deu chabu na empresa, vai a casa do cara, vai tudo junto. Né? Então são coisas que a gente tem que regrar através do acordo de sócios. Regras de sucessão. Regras de admissão de novos sócios. Né? Saída de algum sócio. Saída também. De sócio. Previsão. Né? Em caso de investimento. Né? Proteção de minoritários contra a diluição do seu capital. Né? São tudo coisas que podem ser previstas dentro do acordo. Né? E que são saudáveis. Algumas se aplicam a determinado tipo de empresa, outras não. Né? Então vai depender muito justamente do quê? Desse alinhamento de expectativas. De novo, a gente volta lá para o início da conversa, que é sempre, né, a estaca zero das tratativas. Né? Vamos ser sócio? Vamos, mas em que condições? A gente tem esse cuidado também porque seja o acordo, seja o contrato social, ele tem que defender a empresa. Então, tudo que vai impactar financeiramente e comprometer a empresa tem que estar muito bem definido. Como é o caso de uma entrada de um sócio. Sim. Cara, tem que ter uma validação, não é simplesmente por ser um herdeiro que ele vai ter a entrada. A saída. Não estou mais querendo me manter na sociedade, então eu quero sair agora e, sei lá, 50% é meu, a empresa... Não é assim que funciona. Ao menos não deveria. Né? Se puder pagar 50% no ato, tudo bem. Mas isso tem que estar previsto ali uma forma que vai garantir a saúde financeira também do negócio. Então, são pontos bem importantes e que vale destacar que tem que estar em comum acordo com todos os sócios. Como, por exemplo, o tipo de formato de casamento. Se é união estável, se é separação total de bens. Tem negócios. No nosso negócio, a gente definiu que é a separação total de bens. Então, sócios que virão, né, terão que ter esse formato. E em termos também de acrescentar novos sócios, a gente tem um processo, é como se fosse um stock option, só que ele não é formalizado, né, de um sócio que vai entrar na empresa, mas ele está em período de preparação em função de maturidade, enfim, pontos que para nós são muito importantes. Então ele já está aí há uns 6 anos se preparando, né, parte de um valor já está destinando para em algum momento comprar parte da sociedade e aí entrar. Um vesting com Cliff. Exatamente. Um vesting com Cliff. Então eu acho assim que tem que ser muito bem pensado, né? Não é, as coisas não podem ser dado o momento de uma necessidade, agora eu quero e assim vai ser. Não, acho que tem que ser tudo visualizado conforme é o melhor para a empresa e não para o sócio. E lembrar que é uma relação que ela vai evoluindo com o tempo, né? Então, novas necessidades vão surgindo, né? E esse acordo de sócios ele vai sendo substituído por novos acordos, né? Que se moldam melhor à necessidade da empresa e dos sócios naquele momento ali. E dentro disso que vocês estão comentando de entrada e saída de sócios, o que vocês buscam num sócio novo que vai entrar para a empresa? O que vocês imaginam que seja importante esse sócio ter como característica para entrar junto na empresa que já está em andamento, né? Além do alinhamento, né, dos princípios, valores e de tudo aquilo que a empresa já construiu, é uma das características complementares, né, que vai
complementar as habilidades dos outros sócios, Uhum. né? Que seja, que é mais comum. Um vai mais para o comercial, o outro mais para a gestão administrativa, o outro para o Que financeiro, vai enfim. somar em algum... Operação, exatamente. Acho que tem que ter. Entra tanto para a entrada quanto acho que para o início de uma sociedade, o olhar vai ser o mesmo, né? Uhum. Faz sentido, né? Eu ter um sócio mais voltado para o comercial, ou eu posso contratar um comercial e quando tiver que resolver uma coisa, eu resolvo mais fácil, Sim. né? Então eu acho que tanto para a entrada quanto para o início, a tratativa é a mesma. E essa análise anterior, como é que tu imagina que tu consegue medir se vai dar certo ou não essa entrada da pessoa de fora na sociedade? Neste caso, Aham. a opção que a gente está Uhum. tendo já está fazendo Já está fazendo esse a formação. acompanhamento. Uhum. Então, é esse tempo de maturidade e entendimento se a pessoa está alinhada, porque são momentos diferentes. A nossa empresa está com 27 anos. Uhum. Então, até 5 anos é uma história, até 10 anos de empresa é outra história. Então, Sim. quem chega depois não passou por muitas dificuldades, muitos problemas que os outros sócios passaram e aprenderam e evoluíram com aquilo. Uhum. Então, a pessoa que chega em outro momento, mais menos difícil, digamos, não tem culpa de não ter tido aquele aprendizado. Então, tem que aprender de outras formas, né, a entender os princípios, os valores e tudo aquilo que é importante para o negócio. E aí tu vai fazer, conforme o nosso caso ali, no caso nessa opção de stock option, uma análise e uma avaliação para ver se a pessoa está alinhada ou não. Até porque ela vai ter metas, tu vai ter metas e vai ter Sim. métricas pelas quais ela vai ser avaliada durante esse período. Exato. Sim. Se não entregar o desempenho, o resto perde o sentido. Exato. E a gente tem um exemplo aqui de empresa familiar, empresa não familiar. Como vocês acham que é mais fácil? É melhor ter um sócio amigo, familiar ou pegar alguém de fora? O que vocês acreditam ser mais assertivos? Para quem vai fazer um negócio novo, né? Os exemplos que eu vejo normalmente são amigos. Eles nascem geralmente de alguma afinidade fora, Sim. né? Sim. Eu vejo comum. que tende a ser mais saudável muitas vezes, porque tu já tem uma outra linha de afinidade com aquela pessoa, de tratativa, então... É que tu parte de um pressuposto que é a confiança, né? Então, o que acontece, né? Se tu tem já alguém que já tem esse lastro contigo, né? O processo tende a encurtar, né? Do que tu entender primeiro quem é a pessoa que está entrando, tu testar, né? Então a proximidade pessoal ela sempre vai ajudar, né? Nesse sentido, porque até para aquela situação que a gente falou antes ali, de às vezes tu ter que dar uma polida na forma como conversa, porque tu não sabe exatamente, né, o que esperar da outra pessoa, tu não conseguiu mensurar ainda exatamente qual é o perfil dela e tudo mais. Com o teu amigo tu tem o papo é um pouco mais reto, digamos assim, né? Então tu consegue ajustar isso um pouquinho melhor. E o Everson trouxe uma coisa bem interessante agora, que é a confiança. Dias atrás eu estava olhando um índice que mostrava o Brasil como um dos países com um dos piores índices de confiança. E isso vale para qualquer tipo de relacionamento, Exato, né? sim. Inclusive sociedade e empresas. Então, não tem como tu querer controlar tudo e tu monitorar tudo de todas as pessoas. Tu tem que ter essa confiança naquele sócio, naquele colaborador, né? Até que se prove o contrário. Exato. Então, sim. tu vai ter métricas, tu vai ter algum acompanhamento, mas tudo não dá para ser acompanhado. Sim. Tu tem que já confiar naquela pessoa que vai estar dividindo aquele compromisso, aquele empreendimento contigo. E muitas vezes, como tu comentaste, por a gente viver num país que a confiança é meio baixa, a pessoa resolve empreender sozinha, né? E se vocês fossem empreender sozinhos, qual vocês acham que seria o melhor caminho? Buscar alguém para investir na empresa, um sócio somente investidor e vocês tocarem a empresa? Ou buscar o dinheiro no banco? Ou seria uma decisão puramente financeira nesse caso? Vai depender da análise de novo, entende? A casuística é muito complicada, né? Mas hoje, né? Pensando aqui, ok, né? Tô iniciando do zero,
tenho talento, tenho já, digamos assim, um determinado nome no mercado, tenho né, o negócio já está andando, eu preciso... se for só pela grana para trazer o investidor para dentro, não. Não, porque é um critério isolado, né? Então, agora, se esse investidor, né, trouxer know-how junto, um know-how que eu não tenha, opa, peraí, aí eu já tenho pelo menos 2 critérios que se alinham, né? Daqui a pouco, se ele tem investimento, know-how e mais uma expertise no comercial, opa, são 3, né? Mas quando for um só, sempre analisa se tu não pode buscar isso no mercado de outra forma. Né? Tica ali, cria. Quais são os critérios que te fariam trazer um sócio para dentro do negócio hoje? Né? Expertise técnica, no meu caso, extremamente importante. Né? Investimento, não muda muito. Não muda muito. Para a escala, no meu negócio, não muda tanto investimento hoje para isso. Né? Dada a modernidade que veio com o pós-pandemia, hoje eu consigo atender em qualquer cidade do país sem sair de dentro do meu escritório. Né? Então eu não preciso mais aquela coisa de montar uma filial em determinada cidade, etc. E tal, não tenho esse custo. O investimento ele é mais inteligente hoje nesse sentido também. Né? Enfim, teria que pelo menos mais alguma coisa. Grana por grana não vale a pena. Pela grana só não eu particularmente hoje avaliaria de uma forma onde... Né? Porque se é só investimento, muitas vezes, ok, o cara quer botar um investimento, mas ele não está afim de colaborar contigo, ou de botar, né, o skin in the game para fazer esse investimento gerar resultado. Aí tu virou o investimento do cara, tu virou a poupança do cara. Não sei se vale a pena. Everson, enquanto estava falando, eu estava lembrando aqui, eu não vou saber o nome dessa prática, mas de uns anos para cá a gente tem visto, principalmente, vou dar um exemplo lá, da Startse, que é uma empresa de tecnologia, né, de educação, e hoje tu vê assim, uma pessoa que está trabalhando, né, em prol daquela empresa e entra como sócio minoritário, mas numa sociedade, por exemplo, de uma empresa como essa, que tem dimensões gigantes, de uma maneira muito mais fácil que poderíamos prever antigamente. Sim. Então, seja na Startse, que foi o exemplo que eu trouxe, ou tem acho que o grupo G4 também. Então é comum tu ver, eu sou fulano de tal, sócio dessa empresa. Sim, sim. Então são pessoas que passaram um período ali de prova, mostraram o seu resultado e com isso eles ganharam uma fatiazinha. Sim, exato. Então eu acho que há negócios onde isso é mais facilitado e faz muito sentido. Sim. E há outros negócios que não cabe. Exato. Né? E eu vejo às vezes quando é muito... a tua profissão é muito pessoal. Advogado daqui a pouco poderia ser uma coisa assim que seria um pouquinho mais difícil até de tu dividir com o sócio, porque o artista é o Everson. Então as pessoas buscam... Não deveria. As pessoas buscam daqui a pouco, sei lá, um arquiteto, né? A pessoa busca aquela pessoa. Então, por mais que há uma condução, há uma divisão, às vezes a pessoa quer exatamente aquela pessoa. Ninguém quer a casa projetada pelo sócio do Niemeyer. Exato. Então, eu acho que tem essas características em que acabam levando alguns negócios a ter mais sócios e outros nem tanto. Sim. Enfim. Muitas vezes, na minha atividade, a opção pelo sócio é uma opção econômica. Eu vou tornar o cara sócio de serviço e depois vou tornar ele um sócio de capital com o tempo, enfim, mas porque eu quero pagar pouco para esse profissional ou porque esse profissional no mercado eu teria que pagar para ele 2 vezes mais do que ele receberia como sócio naquele momento ali. Né? Acaba que muitas vezes acaba sendo um tiro no pé para os 2 lados. Né? Então, por isso, hoje eu tenho essa visão um pouquinho diferente da coisa, né? Onde a opção pelo sócio ela precisa ser um pouquinho mais madura. Né?
do que em outras circunstâncias e outros erros que, inclusive, eu e a Maline já cometemos juntos, né? Dentro disso que tu comentou de cometer erros dentro da sociedade, né? Vocês recordam algum case, sem citar nomes, claro, onde a sociedade não deu certo e recordam um motivo ou o que a pessoa poderia ter feito daqui a pouco diferente para não desfazer essa sociedade? Alguns. Compartilha essa com semana? nós, por favor. Não, essa semana não. Né? Mas recentemente, tá? Um desses cases foi justamente essa falta de alinhamento que a gente falava antes entre sócios, onde tu tem um sócio com uma veia mais empreendedora, né? E outro sócio que ele é mais operacional, é muito bom, né? Assim, com aquelas características operacionais dele, mas que não tem as habilidades que o outro sócio tem, e esse outro sócio, né, o mais empreendedor, tocou outros negócios em paralelo, sem prejudicar a sua sociedade, mas o que o sócio com as características mais operacionais via, né? Ele via, cara, esse cara tá ganhando dinheiro, eu não tô ganhando dinheiro, e eu tô trabalhando mais do que ele aqui dentro. Né? Então eu quero esse negócio todo para mim. Né? E não deu outra, iniciou um processo de dissolução de sociedade. Felizmente, a gente conseguiu alinhar para que ele não fosse judicializado, a gente conseguiu resolver isso. É uma das nossas características de atuação. Eu tento sempre conduzir isso, tento conversar com ambos os lados, inclusive com o colega que estiver atuando do outro lado, porque a gente sabe que quando vai para o judiciário acaba sendo danoso e quem sofre é a empresa. Né? Então, o que a gente vê muito é isso. Outra situação foi também recente, tá? De um funcionário que foi, um colaborador, que foi tornado sócio porque ele tinha uma relação meio familiar, ele tinha uma relação próxima com os sócios da empresa. Os sócios faleceram, o filho herdou, né, e esse rapaz foi guindado à condição de sócio minoritário no primeiro momento. Né? Como o herdeiro, que era o proprietário da empresa naquele momento ali, não tinha condições de tocar o negócio, né, e esse rapaz tinha plenas condições de tocar e começou a administrar o negócio, foi indo, até um momento em que esse rapaz, não tá vantajoso para mim isso aqui, não nesse percentual, tô saindo fora. Daí, o outro sócio, que também era primo, disse, não, então, cara, não posso te perder, vem... Aumentando. Aumento, e fez uma proposta, naquele momento ali, recusável, eu topo 60-40. Então, tu fica com 60, eu fico com 40, porque ele era zero operacional, o outro, né? Ele não conseguia distinguir o produto mais caro do produto mais barato da empresa. Né, porque ele não tinha preparo para isso. Né? A vida dele, as habilidades dele eram todas outras, enfim. Só que, quando fizeram esse ajuste, essa negociação, fizeram no contrato social, tudo bonitinho, tudo tranquilo, mas não registraram as motivações que levaram a essa decisão. Né? 2 anos depois, mais ou menos, surge o quê? O arrependimento daquele que cedeu a maior parte das cotas, né? Disse, não, porque agora ele está com 60% do patrimônio que eu herdei, né, dos meus pais, e eu quero isso de volta. E eu fui enganado. Né? Então são coisas que acontecem e geralmente elas são por quê? Elas são por falta de alinhamento e a segunda maior falta grave dentro de uma sociedade, a falta de registro das decisões que são tomadas e do porquê que essas decisões foram tomadas. Sempre caímos na falta de alinhamento. Né? Alinhamento, exato. É o ponto principal. Mas o registro fica em segundo lugar. Por quê?
Né? Vamos pegar uma outra situação que ela até, digamos assim, poderia ser bem comum. Nós 4 aqui resolvemos montar uma sociedade. Daí para essa sociedade, né, tocar eu, que talvez tenha uma característica mais operacional, né, digo, não, olha só, eu saio do meu escritório e vou tocar o negócio. Vocês entram como investidores, enfim, e a gente vai... E vamos combinar o seguinte aqui, ó. Né? Daí vocês, não, vamos combinar o seguinte, então. Everson, enquanto, né, o negócio roda pouco, ou gira pouco, só tu tira a Prolabore e distribuição de resultados. Né? Até o Prolabore deveria ser só o cara que recebe mesmo, não é só o cara que trabalha. Né? Mas distribuição de resultados nós não vamos tirar e tu tira. E não registra em ata essa decisão. Né? Lá, passou 2 anos, enfim, o negócio começou a girar, tá bom, né? Tá bombando. Um dos 3 fica descontente e resolve, né, pedir a dissolução da sociedade. Junto com a dissolução da sociedade, pede o quê? Entra com o quê? Com uma ação de prestação de contas. Né? A gente não tem registrado, né, por que durante o primeiro ano da sociedade, os primeiros 18 meses, só eu recebi distribuição de resultado. E os demais não. Então eu tenho o quê? Eu tenho 3 sócios prejudicados. Em tese, para o direito, nós temos 3 sócios prejudicados. Né? E isso gera o quê? Gera um prejuízo enorme depois na prestação de contas, porque aparentemente eu teria roubado vocês. Né? Então, a falta de registro é o segundo pecado mortal. O primeiro é a falta de alinhamento. O segundo, a falta de registro em ata das decisões tomadas e do porquê delas. Né? Fabrício, e vamos falar de coisa boa agora, né? A gente falou só de problemas, de que dá errado. Alguma sociedade que pra ti deu certo, que é referência, e o que tu vê de diferente nessa sociedade, que fez ela brilhar e ela ser diferente das outras? Boa pergunta. Não me vem nenhuma sociedade agora, né? Pensando nesse caso, eu posso até citar a minha. Perfeito. Né? Então, é o que eu tenho propriedade para dizer. Em todos os aspectos eu sei que foi muito bom. Né? Como eu trouxe antes, a profissionalização, o enquadramento, a empresa na época tinha talvez 15 colaboradores, uma coisa assim. Então ela foi num processo de evolução. E a mesma loja, na mesma estrutura, poucos anos depois já estava com 50, hoje tem 70 colaboradores, então fomentamos mesmo o negócio através desse olhar profissional, de profissionais que também trouxerem a CDL, foi uma das casas que proporcionou muito aprendizado, né, que a gente conseguiu colocar em prática. Eu cheguei a trancar a minha faculdade naquele ano para me dedicar exclusivamente a um curso que a CDL estava promovendo naquele ano. E isso foi um divisor de fase assim, para nós. E eu vejo isso como um caso de sucesso. Essa entrada, a sociedade, né? O quanto ela transformou e melhorou ali o processo da nossa empresa. E eu acho que o olhar humanizado que vocês têm, né? A gente tinha comentado aquele dia de olhar para cada pessoa como ela é lá dentro. Né? E isso é uma coisa assim que... Porque aí vão lá do princípio da empresa, entendendo, né? O meu pai, ele sempre teve negócio, né? Varejo, né? Desde os meus avós em Nova Petrópolis, depois em Estância Velha, e chegou um dado momento que ele resolveu não ter mais varejo. Aí também tinha um sócio, né? E a parte dele ele locou para outro, né? Ele vendeu a parte dele para outro continuar a sociedade. Só que ele entrou em depressão, porque ele estava acostumado com aquele negócio a vida toda. E o nosso desafio era nos meses seguintes fazer com que ele conseguisse retomar o ânimo dele e ele, como ele chamava, que seria o passatempo. Então, quando a gente achou, acho que demorou 1 ano por aí, a gente abriu um negócio muito pequeno, de 60 metros quadrados. E nós, famílias, estávamos apoiando ele. Então, a gente não queria saber se a gente ia ter salário, se ia dar lucro, se não dar lucro. A questão toda era meu pai voltar a ter o passatempo que ele tanto amava. Só que em menos de 2, 3 meses a gente já teve que dobrar o espaço. No ano seguinte, a gente já teve que ir para onde é que é a sede hoje, com 2 lotes,
E assim foi ampliando uma mistura de oportunidade com necessidade. Aí que vem essa questão mesmo também demorei para entender isso, porque o lucro é importante, não vamos dizer, ser hipócrita dizer que não é, porque se não dá lucro, então não faz sentido tu ter aquele negócio, mas isso não é, a origem da empresa não foi criada para isso. Então, automaticamente tu faz para entregar o quê? Que é o servir o cliente, é atender a comunidade. Então, isso estava muito claro na nossa rotina e acabou ganhando destaque, né? E hoje a gente traz isso muito forte na questão de evoluir como a gente faz. O nosso logo da empresa, ele é um catavento. Tem gente que acha que é uma flor, mas não é, porque ele está sempre em movimento. A agência, quando trouxe essa proposta, ela trouxe muito sobre isso, né? Que nós estamos sempre evoluindo, sempre melhorando, né? A gente tem uma infinidade de processos e de ações que a gente tem que melhorar na empresa ainda, mas isso é contínuo, então tá tudo certo. E com base nisso, né, a própria sociedade ela também foi uma evolução disso e fazer com que as pessoas, né, que assumem cada uma das áreas, seja comercial, seja RH, departamento humano, financeiro, entenda isso também é um desafio. Né? Porque são, querendo ou não, colaboradores que estão à frente, estão levando os teus valores adiante. Então, tu tem uma tarefa árdua, né? E frequencial de dia a dia trazer esses valores da empresa, da tua sociedade, do teu negócio, para que essas pessoas continuem entregando aquilo que é importante para a empresa. É a diferença de fazer pelo propósito, né? Na É verdade, os teus colaboradores, eles são replicadores do teu propósito, do propósito da empresa em si. O desafio é esse, né? Porque a gente mostra, a gente apresenta, mas nem todos entendem. Sim. Então eu tenho uma situação bem interessante que eu trago de uma pessoa que já estavam quase 2 anos conosco e nós batendo nessa tecla do servir, de quanto isso era importante para nós. E daí acabamos a reunião e a pessoa falou assim, agora entendi. Né? Eu já tinha falado da mesma maneira milhares de vezes e a pessoa entra de um lado, sai do outro. Ou é aquela história das sementes, eu sempre falo, né? A gente está jogando essas sementes, mas elas precisam do solo fértil para que elas germinem, né? E às vezes o solo tem que ser trabalhado um pouquinho mais. A parábola do semeador, né? Às vezes é meio pedregulho ali, a gente tem que dar uma limpada no terreno primeiro. Isso mas também faz parte, né, do papel do gestor. Né? Enxergar além do que aquele ser humano que aparentemente está se mostrando ali, porque ele tem potencialidades que muitas vezes ele não sabe que tem. Né? E muitas vezes esse é o nosso papel dentro como líderes de equipe, fazer com que o melhor floresça daquela pessoa ali. Né? É raro vir alguém pronto para tua equipe, para minha. A gente precisa trabalhar isso. Né? E isso também faz parte do propósito do negócio. Eu fico chateado se alguém passa por mim e não sai de alguma forma melhor, impactado de alguma forma positiva, né? Porque eu falhei como líder quando isso acontece. Muito interessante, então, muito legal a nossa troca hoje. Então, um último recado de cada um para nós encerrarmos nosso podcast sobre o assunto. Olha, eu gostaria de dizer para todos que estão nos ouvindo, se eles têm vontade de abrir uma sociedade com uma pessoa ou um grupo de pessoas, que o faça, analise, que não deixe de investir por medo de dar errado. Né? Então, coloque tudo que a gente falou aqui, né? Que deixar os alinhamentos bem descritos, registrar todas as decisões e tenta. Né? Corre o risco de dar certo. Se é para correr um risco que seja esse, né? Primeiro, deixa eu colocar o seguinte, que sim, né, o que o Fabrício falou é bem isso mesmo. A nossa ideia não é aqui alertar para o que dá errado, né? É justamente colaborar com a experiência para que tomou essa decisão, vai para o próximo passo
de forma mais embasada, com menos margem de erro, né? É só isso, né? E sim, quando for pensar em um sócio, pensa em um sócio como alguém com quem tu tá te unindo para um grande propósito na tua vida, né? Particularmente, eu sou uma pessoa que hoje, não sei se outros fazem isso, né? Mas muitas vezes quando eu paro para rezar, eu agradeço pela vida da minha sócia. Porque ela é uma pessoa, né? E uma das pessoas mais importantes na minha vida, né? E quando a gente tem essa consciência, as coisas mudam também dentro da dinâmica do negócio, né? Então, muda um pouco o paradigma, tira um pouco o lucro, traz um pouco as pessoas, né? E enxerga de como essa pessoa colabora para que a tua vida seja como ela é hoje, né? Perfeito, então muito obrigado, nós agradecemos em nome do CDL ao Fabrício, ao Everson pela participação. Obrigado. Agradecemos a nossa patrocinadora Viacred Alto Vale também, que proporcionou esse podcast. Esperamos vocês no próximo. Obrigado a todos.